Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo fundamental para a nossa realidade. Como compreender a relação entre o fundamentalismo evangélico e o bolsonarismo. Mas não dizendo é feio, é bobo, é de Jesus, não é de Jesus, é legal, não é legal, senão como nós vamos abordar de maneira crítica, inteligente e analisando o fenômeno. E para tal eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura comentada, didática e acessível desse livreto aqui, Fascismo como Religião, que eu pude publicar pela editora Pajeú como um dos produtos que nós fizemos ali para a campanha de financiamento da publicação de um outro livro, em versão física, que é Antologia Anti-Idolatria. E você pode acessar esses dois livros na descrição desse vídeo. O PDF, Fascismo como Religião, está liberado, gratuito, na faixa, para você se divertir e ler o conteúdo inteiro. A gente só vai ler um trechinho. Mas já a questão do livro físico, Antologia Anti-Idolatria, você pode dar uma olhadinha lá, tá como junto do site da revista Zelota, que a gente sempre comenta aqui no nosso canalzinho. Além disso, nessa descrição de vídeo, que eu já tenho tanta coisa, também tem maneiras de você apoiar o meu trampo, a minha correria, porque não tá fácil pra ninguém, nem pra minha casinha. Para isso, você vai ver os cursos que eu tenho ofertado, assim como a campanha de financiamento coletivo, a chave do Pix, porque vai que tá sobrando a merreca aí, salva vidas, e a gente vai seguindo na nossa correria. Não esquece de curtir, comentar, divulgar e espalhar essa palavrinha por aí, e se quiser fazer cortes, fique à vontade. Mas vamos ler um trecho desse livrinho aqui, que é um livro que ficou muito bacana, Fascismo como Religião, e eu gostaria de ler um trecho com vocês, a capa tá muito bonita. Parabéns, nosso querido camarada Jaider, que fez essa capa. Bonita não pela presença deste ser energúmeno aqui, senão porque a capa ficou legal mesmo. Parabéns, Jaider, pelo trabalho que você deu para tentar salvar esta imagem terrível. Mas a gente vem aqui para ler a apresentação e efetivamente ir para o nosso conteúdo sem mais delongas. Veja, o objetivo aqui é a gente tentar articular essa questão do fundamentalismo religioso com o movimento fascista. Esse livrinho é uma coleção de artigos que eu publiquei a partir de 2018, em diferentes lugares, porque realmente me chamou a atenção essa articulação da questão religiosa com a campanha eleitoral de Jair, que já foi, graças a Deus, que dizia Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, aquela parafernália toda lá, e eu queria entender esse movimento, o que está acontecendo, como está acontecendo, e quais são os instrumentos que nós poderíamos utilizar. Para isso, eu publiquei uma série de artigos, e na coletânea que nós fizemos aqui, temos aqui esse livreto. E na apresentação, eu quero compartilhar com vocês um modo de abordar este fenômeno. Então, prepara aí o seu cinto, respira fundo, porque agora, aos 3 minutos e 2, 3, 4, 5 segundos, começamos o conteúdo. Veja. O fascismo não deve e nem pode ser visto como um fenômeno que surge somente com a tomada das instituições de execução de poder por fascistas. Aí, Bruno, que óbvio, todo mundo sabe disso, sabe nada. Porque aparentemente a gente só dá valor para um movimento reacionário e fascista quando ele senta na cadeirinha de presidente. Enquanto ele está correndo solto e tomando as ruas, para a gente está tudo bem. No máximo que feio, há fascistas no nosso meio. Mas a gente precisa começar a entender quais são as condições que criam o espaço para que esses fascistas, para que o movimento reacionário cresça em parcelas da nossa população. Para tal, a gente não pode olhar só para o poder, para a eleição, para a execução do Estado. Temos que olhar para a dinâmica da sociedade. É aí que a luta verdadeira está. Entre nós, enquanto povo, enquanto classe. Bom, não é quem se assenta na cadeira presidencial de um Estado que deflagra o movimento fascista. Óbvio que não. Ao contrário, é graças a um processo de fascistização, se a gente quiser dizer assim, de parcelas populares e classes sociais, que se torna possível e viável a existência de um governo fascista que monopoliza a máquina pública detentora do uso legítimo da força,
ou da violência, como redutivamente Weber definia a característica fundamental de um Estado. Para Weber, o Estado é determinado como aquele que tem uso legítimo da força, ou da violência, da coerção. E no caso aqui, o que nós temos é que, ao olhar apenas para o Estado, nós só vamos considerar fascista quando o fascista puder executar legitimamente o poder. Mas ele só vai executar legitimamente o poder quando há apoio justificado por parcelas sociais que dão esse elemento de legitimação, que garantem, que conferem a legitimidade a esse grupo que pode então executar sua força. Então tem que olhar nessa dinâmica, nessa parcela, tudo bem? E não só para o Estado. Esse é um pressuposto assumido em cada capítulo da coletânea que a leitora ou o leitor tem em mãos. Ou, no caso, na tela, porque o livro foi só publicado em PDF, está gratuito, está aqui na descrição do vídeo. As reflexões sobre esse tema nasceram durante a campanha eleitoral de 2018, tendo como fenômeno determinante a participação ativa de igrejas e lideranças religiosas na campanha de Jair Bolsonaro, com seu partido de ocasião, o Partido Social Liberal, PSL. Porque o bicho muda de partido de acordo com as necessidades de salvar a própria pele, que já está bem destruidinha, por sinal. Mas o grande lance é que na época era do PSL, tinha sua campanha e um grande apoio de lideranças religiosas e de igrejas, que vão jurar por Deus que não, jamais fizemos, é mal menor, ficou no passado, né? Ai, gente, por que vocês vão ficar querendo lembrar essas coisas de fazer arminha com a mão? Mas a gente não vai esquecer. E tem que entender o que aconteceu. Então isso me chamou muita atenção à época, pude publicar já um artigo numa revista chamada Analéctica, que é uma revista latino-americana a respeito desse movimento, do que estava acontecendo, e depois a gente traduziu e publicou aqui em português também. O slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos não pode ser visto com ingenuidade. O que eu estou chamando de ingenuidade aqui? Não se trata apenas de um uso instrumental da religião. Ai, gente, que chato o pessoal que fala, ai, olha ele se aproveitando da religião popular. Olha ele usando instrumentalmente a religião. Pô, mano, as pessoas também têm atividade, sabia? Subjetiva, elas decidem, elas vivem, elas creem, elas tomam decisões. Tudo bem? Então não é só um uso instrumental, né? Nem mero abuso da fé alheia para enganar pessoas ignorantes ou inocentes. Não é nenhuma coisa nem outra. Pode ter uma característica de um uso consciente, até racional e calculado da religião? Pode. Pode ter a característica de que a galera se deixa levar, dadas as estruturas de poder que reproduzem dentro da dinâmica social, um espaço em que a devoção, a fé, a comunidade, a crença se converte também em uma aliança com as preferências de uma liderança religiosa? Pode também. Esses dois são fatores explicativos? Não. São características, mas não apresentam fundamentos. E isso é algo que falta ao nosso jornalismo declaratório, às análises progressistas sem qualquer preocupação com a realidade social, ao pessoal que confunde debate moral e dizer que é feio, cara de bobo, cara de pato, e efetivamente discutir quais são as condições que produzem determinados fenômenos sociais, né? Então a gente tem que ser mais ligeiro. E essa é a ideia que eu estou tentando propor aqui, junto com a gente, tá bom? A questão relevante, então, não é dizer que é uso instrumental, nada chovendo molhado, e nem mero abuso da fé alheia, né? Ingenuidade danada. A questão relevante é, preste atenção qual é a questão. Quais as condições tornam possível as conexões entre fascismo e cristianismo dentro da nossa reprodução social? Quais são as condições que tornam possível as conexões entre fascismo e cristianismo na nossa reprodução social? Quais são essas condições? Essa é a pergunta que mais importa. É aí que mora o perigo, o segredo e talvez a possibilidade de desarmar as bombas que foram colocadas no nosso caminho. Quais são essas condições, gente? É aí que a gente tem que pensar. É aí que entra o trabalho de cientista social, de análise crítica. É aí que entra o nosso trabalhinho como seres humanos, capazes de botar o cérebrozinho para funcionar, para observar as relações sociais, para tentar compreender o que está acontecendo aqui. Mas não só um julgamento
moral. Quais são as conexões efetivas? Quais são as condições que estão sendo realizadas? O que está acontecendo aqui no nosso mundinho? Não dentro da igreja, não no dia da campanha, no mundo, na realidade social brasileira. O que está acontecendo? Nesse sentido, fascismo como religião, que é a expressão que eu utilizei no livro, né, tem inspiração na famosa tese de Walter Benjamin sobre o capitalismo como religião, que é um livrinho publicado, inclusive, em português pela Boitempo, se eu não me engano, que também é uma coletânea pequenininha, bem interessante. E aí tem um artigo do Benjamin, que nunca foi publicado em vida, né, que é um rascunho que ele escreve a respeito de capitalismo como religião, e aí eu utilizei a expressão. Mas, obviamente, que eu não estou reproduzindo o que o Benjamin disse. Eu utilizei a expressão. Vou fazer uma provocaçãozinha. Quem conhece o tema talvez se interesse. Quem não conhece vai olhar e falar que porcaria, mas é a vida. Contudo, não se trata da taxação de processos sociais como irracionais ou fanáticos, da maneira como vulgarmente os fenômenos religiosos são vistos, sob uma perspectiva de uma racionalidade operacional, de tipo instrumental, que calcula ganhos ótimos na obtenção de um fim, ou explicativa, que fornece dados mensuráveis ou passíveis de comparação com outros fenômenos. O que eu estou dizendo aqui? Não é dizer fascismo como religião para dizer, olha como o fascismo é burro, olha como ele é irracional, olha como ele é mágico, olha como ele é místico, olha como ele é tal coisa, como se eu estivesse numa posição apenas operacional, instrumental, de um cálculo de meio e fim, para obtenção ótima dos meus resultados, ou de uma explicação, mera, pura e simples explicação de determinados elementos da realidade. Ah, explico isso, isso, isso e pronto. Isso aí então é místico, mágico, tosco. Não, não é essa a ideia. O chamar fascismo como religião tem outro propósito. Tem outro propósito. Que é destacar um caráter específico que já vou indicar. Mas é bom limpar o terreno para não achar que a gente está falando fascismo como se religião fosse uma ofensa, ou mesmo como se fascismo fosse uma ofensa. Estamos querendo analisar, compreender os nexos fundamentais desta realidade, na qual o fascismo e o cristianismo se conectaram na sociedade brasileira e garantiram base eleitoral para um determinado tipo de movimento. Esse tipo de postura taxa qualquer evento que não se enquadre em seus marcos de mágicos, fora da normalidade e excepcionais. Claro, pressupondo de uma imagem de como deveriam ser os comportamentos dos sujeitos e grupos no interior de uma forma social, que é o pessoal progressista assustado. Meu Deus! Do nada apareceu o fascismo. Meu Deus! Do nada tem evangélico. Meu Deus! Do nada as pessoas tomam decisões que não estão de acordo com determinados padrões que nós estabelecemos numa determinada classe social a partir de determinadas instituições com modo de vida específico. Não esperava que a sociedade estivesse, como aparece muitas vezes, voltando para a Idade Média, que já é uma concepção completamente absurda, mas é efeito disso, né? De você ser pego de surpresa, afinal, você tinha uma determinada expectativa sobre um determinado marco de observação da realidade que não estava preocupado efetivamente de como aprender ela. Estava acostumado com suas imagens de futuro e desejos sobre a sociedade, né? Tem aquela expressão em inglês, wishful thinking. Nossa, eu gostaria tanto que fosse assim. Sim, mas bem-vindo ao mundo. Perdão. Com isso, não são percebidas as coerências internas desses movimentos e nem aquilo que é fundamental a qualquer análise social. O quê? Desvendar e apresentar o papel que o fenômeno desempenha no interior da reprodução social que o torna possível. Qual é o papel que determinada conexão entre fascismo e cristianismo desempenha agora dentro da reprodução social que cria as condições para essas conexões? É essa articulação que nos interessa. Aí está a análise da realidade. Isso foi possível porque existe um processo histórico que criou essas ideias, esses valores, esse movimento. Esse movimento, essas ideias, esses valores fazem o que quando voltam para essa reprodução social? Qual o papel que desempenha? É aí que trabalha a nossa observação. É aí que a gente encontra os nexos dos problemas. É essa metodologia que requer uma análise da realidade e não um discurso declaratório. É feio, é bobo, um julgamento aleatório, ou simplesmente uma taxação, ou uma descrição, mera descrição. O fenômeno é assim, ele é nacionalista, ele é patriótico, ele é conservador, ele é tal... Sim,
Ele usa a Bíblia, ele é fundamentalista, são descrições. Mas a gente tem que entender o movimento, a gente tem que entender a história, o processo, os nexos. Cara, a gente tem que botar o cérebrozinho para trabalhar. E óbvio que, isso é fácil? Claro que não, mas a gente tem que compartilhar essas ferramentas, compartilhar instrumentos, esforçar o diálogo, esforçar o debate, sair dos lugares padrão e comum, sair da posição do julgamento sem análise, sem observação da realidade, tá? Então, vamos lá, produzir ciência a respeito de um fenômeno, é isso que nos interessa. Assim, é importante deixarmos claro do que estamos falando quando destacamos do movimento fascista seu caráter religioso. Então, a gente vê o movimento fascista e fala, pô, ainda tem uma articulação religiosa. O que nos interessa daí? Vamos deixar claro. No trabalho do texto, o que nos interessa é a função como ideologia de legitimação e justificação de sacrifícios de vidas humanas para a manutenção da reprodução social. Isso aqui é o caráter religioso que a gente chegou no resultado, tá? Eu já estou antecipando o resultado. O resultado é a função que essa religião desempenha no movimento fascista para legitimar e justificar sacrifícios de vidas humanas. Porque sim, isso aconteceu em 2018, aconteceu em 2019, aconteceu em 2020, 2021, pós-pandemia e segue até hoje. Mais enfraquecido, graças a Deus, mas segue. O lance é um tipo de discurso religioso que legitima e justifica sacrifício de vidas humanas e se alia ao fascismo em determinada luta específica dentro da reprodução social. É daí o caráter religioso do fascismo. O fascismo como religião, quando desempenha esta função aí, de legitimar o sacrifício de vidas humanas. Portanto, nessa abordagem, o fascismo como religião é entendido como uma forma de consciência social. Preste atenção. Atenção. Forma de consciência social. É assim que Marx trabalha o que é religião, o que é ideologia. É assim que nós também vamos aplicar aqui. Forma de consciência social. Religião, ideologia são formas de consciência social. A religião é um tipo de produção ideológica específico, que é uma forma de consciência social que Marx chegou a dizer em 1844, por exemplo, como um compêndio do mundo, só que místico. Um tipo de explicação da totalidade, como no âmbito religioso, e do qual você não supera pela crítica só. O crivo é mais complicado. No âmbito da economia política e da ciência, que ele vai considerar como ideologia burguesa que se passa de ciência, ele fala que depurando ali, você ainda consegue tirar os elementos para fazer então uma nova intervenção na realidade. O da religião é outro patamar, é outro problema. Mas que pelo qual a gente também vai passar e a gente pode trabalhar. E aí fica a minha dica, curso Marx e Religião, módulos 1 e 2, lá na minha plataforma da Hotmart, cujo o link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Mas é uma forma de consciência social. É aí que a gente vai trabalhar. Religião como forma de consciência social. Que nasce de uma necessidade de justificar a violência contra a vida humana realizada por esse movimento fascista na manutenção do modo de produção. O movimento fascista não vem para alterar as coisas, ele vem para manter uma determinada ordem, sob um modo de produção específico, e para isso exige sacrifícios. A legitimação desses sacrifícios depende de um tipo de consciência social, uma forma de consciência social que faz com que esse sacrifício seja transformado em algo bom, positivo, justo. Justificação, legitimidade. E aí as vidas humanas sacrificadas, violentadas, que sofrem sob esse processo, podem então ser aceitas. Falar, foi violento, mas foi necessário. Muita gente teve que passar por isso. É só lembrar o que dizia boa parte dos discursos dos ministros do governo Bolsonaro que nós destacamos aqui nesse livro. Além das lideranças religiosas que foram apoiar o dito cujo. Essa forma de consciência social cumpre o papel ideológico por excelência. Qual é o papel de uma ideologia em sua excelência? Esconder o modo de produção dessa sociedade, que dá condições para todas as ações e produções dos sujeitos e das instituições que a compõem. Esconde as relações sociais fundamentais. É isso que uma ideologia faz.
esconde os nexos fundamentais das relações sociais que tornam toda a produção social possível, independentemente de qual seja e de que âmbito seja. E quando faz isso, esconde as relações humanas e o papel da consciência e da atuação humana no planejamento e na realização social. Você pode apagar tudo isso, esconder o modo de produção, justificar e legitimar os sacrifícios de vidas humanas, incluindo aí o apelo para um transcendente e um apelo para um tipo de fé e de crença religiosa que faz com que Deus, em última instância, nos proteja dos males que nós estamos realizando. E eles estarão aí, então, justificados. Faz parte de um plano, faz parte do divino, faz parte da fé, faz parte da luta contra o mal. E todo o modo de produção e o papel humano desaparece. Especialmente com respeito ao fascismo, ele eclode da luta de classes em torno da coordenação da divisão social do trabalho, contra toda ameaça que coloque em questão as dinâmicas da reprodução social vigente. A questão é, existe uma divisão social do trabalho, existe um grupo que coordena ela. O grupo que coordena ela, dentro do capitalismo, é aqueles que são os detentores de capital, do meio de produção. Aquela galera que vai decidir para onde vai o investimento, vai decidir, portanto, para onde vai o trabalho. Quem vai trabalhar, quem não vai, quem consome, quem não consome, mesmo que o cara não perceba e não veja isso. Afinal, toda a sociedade é uma maluquice, fragmentada, fetichizada, e o cara simplesmente está mexendo nas planilhas dele e a vida das pessoas está passando embora. Pessoal que perde emprego, pessoal que ganha emprego, pessoal que perde casa, e o cara nem vê, não sente, né? Mas está coordenando a divisão social do trabalho. Em torno dessa divisão, há lutas, há disputas. E dentro da divisão social do trabalho, mesmo aqueles que não coordenam, também disputam por posições cada vez mais privilegiadas, a tal da luta de classes. Essa da luta de classes, na nossa análise, que nós descobrimos no processo, cria as condições para o conflito entre grupos humanos que dão aí esse espaço para que o fascismo também trabalhe. Beleza? Essa luta entre as classes vem carregada das marcas étnicas e de gênero historicamente constituídas no processo conflitivo de evolução dessa sociedade. E, portanto, as ameaças à ordem não ocorrem apenas pelo risco de uma classe dominante perder sua função, mas também de grupos que não pertencem às camadas médias e altas da estratificação social na coordenação da divisão social do trabalho, passarem a disputar essas funções. O que esse grande parágrafo cheio de termos técnicos significa? Que não é só uma questão do pessoal lutando para ter meio de produção. Se você tem uma posição de privilégio, você luta por ela. Inclusive por questões de raça, de gênero. Tudo bem? A classe está participando, sem dúvida, mas também tem raça, tem gênero. Você perder seu privilégio, o espaço que você ocupa, ou que tem certo prestígio social, pelo grupo que você pertence. Essas coisas estão em jogo e também entram aí nesse papel do tal do fascismo lutando contra nós, ou fomentado na luta que nós praticamos uns contra os outros. Então, se alguém está perdendo uma posiçãozinha de privilégio, imediatamente essa pessoa pode começar a correr o risco de pegar as armas que tem disponível para ir contra o grupo que aparentemente está tomando seu lugar. Mas quando isso acontece, não vê toda a parafernália social que cria essas condições de competição, de disputa de uns contra os outros, de privilégio para grupos e que tira privilégio de outros, que não garante direitos a outros, na verdade. E quando consegue esconder tudo isso, é o papel ideológico por excelência, como nós comentamos. E aí a religião desempenha uma função importante nessa dinâmica. Está desempenhando até hoje. Isso abala, obviamente, a ordem vigente, apesar de não tocar no modo de produção. Quer dizer, o capitalismo não está em risco. Ou o capitalista não está em risco diretamente. Mas toda a parafernália social que cria as condições para que o capitalista esteja bem mantendo o seu trabalho e para que a dinâmica social funcione sem que ninguém reclame, está em crise e em disputas internas, inclusive dentro das classes sociais. E aí, mesmo que não esteja sob risco mudar o modo de produção, a luta pelos privilégios e a luta cada vez mais estrangulada, porque cada vez mais somos mais explorados, faz com que as pessoas busquem espaços e recursos para defender o seu, proteger o teu da reta. E aí o fascismo também entra na brincadeira. Entra como um dos artifícios, um dos espaços, um dos movimentos possíveis dentro dessas lutas. Só que é uma luta que interessa a quem tem poder. Afinal, ela não critica a ordem vigente. Não critica o modo de produção.
E aí, para quem está se beneficiando com o modo de produção, é excelente, porque é alguém que vai querer fazer uma mudança para manter tudo como está. A reação é imediata e, em tempos de crise, potencializada. Nesse sentido, o leitor e a leitora encontrarão uma ampliação do tema e da crítica à medida em que o texto avança. A organização dos textos pode ser dividida em 4 sessões, são 4 sessões de artigos, né? A apresentação da temática do fascismo como religião, pensando o papel do conteúdo religioso na reprodução social, que abarca os 3 primeiros capítulos, e os títulos são Faces do fascismo, fascismo como religião, Evangélicos e o neoliberalismo, para pensar o papel das igrejas no golpe de Estado da Bolívia, que aconteceu em 2019, Quem vai parar o fascismo? Esse questionamento aí nesse artigo ficou interessante. O segundo bloco é uma crítica interna à racionalidade progressista, que foi pega de surpresa e com espanto pela escalada fascista, que é o 4º e 5º capítulos, né? O Benjamin, o Progresso e a América Latina, e esse artigo, que para mim é o melhor artigo que tem nessa coletânea, que é Aos Domingos o Fascista Também Vai à Igreja. Vale muito a pena dar uma lida. 3. A discussão sobre o caráter sacrificial e idólatra do fascismo, que tem a ver com esse papel ideológico que a gente foi desenvolvendo e compreendendo ele cada vez mais, analisada a partir de seu traço religioso, que no texto é Paulo Guedes, Bolsonaro e a lei que mata, o falso jejum e a guerra entre deuses, contra a racionalidade do sacrifício necessário, que aí a gente já está articulando a crítica da religião e a crítica da economia política nesse passo. E por fim, uma última sessão com artigos que avançam para a crítica da economia política, que coloca em questão a racionalidade econômica hegemonizada, que é incapaz de frear a legitimação e justificação dos sacrifícios. Porque alguém poderia dizer, só falta então o pessoal ser mais racional. E racional significaria utilizar a racionalidade meio-fim de obtenção de lucro capitalista, como se ela fosse uma saída. E a gente mostra nesses textos aqui que não, isso é só burrice, só reforça a estrutura e vocês percebem como. E aí a gente faz algumas referências legais e tem uma bibliografia bacana, tá? Para quem gosta do tema. A ideologia da economia política brasileira, ou a sua ausência, esse é um dos artigos. A vida, o capital e o suicídio coletivo, que é o outro. A questão não é vida ou economia, mas ou outra economia ou não teremos vida, que é o último, ou o penúltimo, e o último é tem gente que precisa trabalhar, que é uma descoberta que o pessoal fez aí durante a pandemia, que tinha gente que precisava trabalhar. E aí, sob o discurso de tem gente que precisa trabalhar, sacrifícios humanos eram legitimados, ou potenciais sacrifícios humanos, durante a pandemia. Fechando a coletânea, há um anexo, a expansão de evangélicos e de consumo no período petista, que conta com o esforço de desenvolver uma hipótese de pesquisa ainda limitada para compreender a expansão evangélica na conjuntura recente do Brasil. Esse artigo aí foi um que eu publiquei como uma hipótese a ser trabalhada e hoje ela avançou muito bem e temos aí um trabalho muito mais robusto que está em outros vídeos aqui no canal, você pode dar uma acompanhadinha. Contribui, de certa maneira, como reflexão sobre o desenvolvimento de determinados movimentos religiosos que se constituíram a partir das novas dinâmicas de reprodução social, especialmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Beleza? Mas é olhando a realidade, os nexos fundamentais, para ver as condições que fazem com que o fenômeno religioso apareça. Eu espero que esse tipo de reflexão é uma reflexão metodológica, né? Pensar como a gente está pensando, como nós podemos pensar, quais são os instrumentos que foram utilizados, possa te ajudar. Não só a pensar a questão dos evangélicos no país, mas também de como produzir ciência. E não produzir ciência só na academia e tal, mas aqui, gente, vamos começar a refletir junto. Um jeito de pensar. É lendo e trabalhando esses jeitos de pensar, essas metodologias, que a gente afina as nossas armas da crítica para poder fazer uma crítica muito boa das armas e da realidade também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Fiquem bem, não esqueçam de curtir também esse vídeo aqui, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhada na descrição do vídeo como você pode apoiar o meu trampo e ainda fazer uns cursos muito legais. Pô, tá R$ 39,90, bala para você acessar todos os cursos que eu tenho. E para fechar tudo, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, que é o nosso bordão. Até menos!